Essa manhã eu queria trazer para você uma palavra pastoral. A palavra pastoral, ela não é que as outras não sejam pastorais, todas as palavras, sempre o púlpito, ele tem essa característica, mas é uma palavra que é um pouco mais, diria assim, para a nossa consideração maior, para o nosso cuidado maior, para a nossa reflexão maior. É uma palavra que, às vezes, a princípio, ela nos causa uma indisposição. Eu até diria que, em algum certo ponto, essa palavra, em alguns sentidos, ela chega a ser indigesta, porque quando a gente vem à igreja, a gente nem sempre ouve o que a gente quer ouvir, mas a gente ouve o que a gente precisa ouvir, não é? Bom seria que na igreja só tivéssemos notícias que nos colocassem para cima, mensagens que nos colocassem, não é, com sangue nos olhos, com faca nos dentes, não é, com vontade disso e vontade daquilo outro. E são palavras importantes, são palavras essenciais e fazem parte do Evangelho, mas também temos mensagens, temos momentos como o de hoje, quando participamos da ceia do Senhor, mensagens que como a palavra diz sobre Jesus, não é? Como espada de dois gumes que discerne juntas e discerne medula, ela entra no nosso íntimo e faz ou não o efeito que Deus tem para a nossa vida. Então a minha oração por você nessa noite é o seguinte, nessa manhã é o seguinte: aperte o cinto, diga aí para quem está do seu lado, aperte o cinto. Respira fundo, fala para ele, respira fundo. Daqui a pouco isso tudo vai passar. Mas essa palavra eu espero que ela fique aí no seu coração e que você possa refletir sobre ela. Primeiro, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, está lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 6 até o versículo 10. Nós vamos ler 4 versículos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vós, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. A carta de Paulo à igreja de Tessalônica, à igreja dos Tessalonicenses, é um mundo novo, é um mundo diferente. Talvez poderíamos comparar com esse novo normal que nós vivemos. Tessalônica era a maior cidade da Macedônia da época. Ela estava fora do circuito judaico, fora daquele circuito religioso, fora do eixo principal da religiosidade do mundo, que era Jerusalém e a sua circunvizinhança. Ou seja, era uma cidade de grande influência grega, da cultura grega, do conhecimento, da filosofia. Era uma cidade que não sofria influência nesse momento do Império Romano. Era uma cidade de livre pensamento, de livres pensadores. Era uma cidade rica. Era uma cidade, portuária. Era uma cidade que trafegavam pelas suas ruas grande parte do trânsito e do comércio daquela época. E Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos, diz que ele esteve nessa cidade por pouco tempo, talvez 2 ou 3 meses, e ele pregou em algumas semanas na sinagoga.
E ele, enquanto pregava nas sinagogas, as pessoas o acusavam, as pessoas incitaram pessoas do mal daquela cidade para irem até onde Paulo estava hospedado, na casa de Jason. Depois você pode ler esse texto no capítulo 17 do livro de Atos, para fazer com que Paulo fosse morto. E de uma forma sobrenatural, guardada por Deus, Paulo então e Silas saem de Tessalônica como que expulsos dessa cidade. Ou seja, não volte aqui mais. Mas ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Por isso ele diz, olha, eu preguei o evangelho. E foi um evangelho de dores, foi um evangelho de sofrimento, foi um evangelho, sabe, que vocês viram aquilo que me aconteceu. E a Bíblia diz lá no livro de Atos, e aqui repetidamente, que muitas pessoas receberam essa mensagem. Receberam essa mensagem do evangelho, das boas novas, não é? Pois apesar de muito sofrimento que o apóstolo Paulo diz, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E essa é a primeira pergunta que eu quero te dizer nessa manhã e fazer nessa manhã. Qual é o seu nível de exposição a um sofrimento por causa do Evangelho? Qual é o nível que você está disposto a ter na sua vida de sofrimento? Vou repetir. Qual é o nível que você está disposto a ter de sofrimento na sua vida? Nós não vivemos num mundo ditatorial aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade política, religiosa, podemos nos reunir, não é? São pouquíssimos os casos de perseguição, mas existe ainda muita perseguição no mundo, mas eu não estou dizendo dessa perseguição política, eu estou dizendo daquilo que você deve se comprometer consigo mesmo. Eu estou dizendo, sabe, de um evangelho que nós precisamos escolher, às vezes, um caminho de negação, um caminho de renúncia, um caminho de entrega. Não é o evangelho do oba-oba, não é o evangelho do ganhou, não é o evangelho da vida fácil, não é o evangelho do prêmio, não é o evangelho da sorte, é o evangelho que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse evangelho não é popular. Esse evangelho não atrai as pessoas. Atrai as pessoas o culto ao dinheiro, atrai as pessoas resolver os problemas delas de saúde, atrai as pessoas resolver as dores delas, sabe, as dores emocionais, as dores psíquicas, as dores existenciais. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, sabe? E aí as pessoas se veem encantadas quando Jesus apertou os discípulos, diz, olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm onde reclinar a sua cabeça, têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E as pessoas começaram a ir embora. E Jesus, ele alternava a sua pregação, a sua mensagem, às vezes mensagens de esperança, de amor e misericórdia, às vezes mensagens de firmeza, de entrega, de renúncia. E as pessoas começavam a ir embora e Jesus disse aos discípulos, vocês também não vão? Podem ir. Vocês querem ir embora? Podem ir. E Pedro então diz, para onde iremos, Jesus? Pois só o Senhor tem as palavras da vida. Querido, aumente o seu grau nessa manhã, aumente o seu calibre nessa manhã de sofrimento pelo Evangelho. Você está comigo aqui nessa manhã? Às vezes a gente é muito infantil, pessoal. Às vezes um dodói de nada te faz mudar de opinião. Às vezes uma dorzinha de cotovelo te faz mudar de posição. Às vezes qualquer irritação na vida, qualquer indisposição na vida, qualquer situação, sabe, olha, que Deus te dê casca grossa nessa manhã, em nome de Jesus. Você está entendendo? Pessoas resilientes, diga comigo, eu quero ser resiliente. Resiliente à dor, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus aprendeu e foi obediente por aquilo que ele sofreu. E o que não te mata te faz mais forte. Pare de reclamar das suas dores, pare de reclamar do seu sofrimento, pare de achar que a igreja é esse lugar onde você vem e eu vou inocular morfina em você e você vai sair daqui sem dor nenhuma. Isso é hospital, isso é drogaria, isso é pronto-socorro. Igreja é um lugar para você ter alento para a vida e descobrir que você é maior do que as suas dores.
Perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus. E descobri que você é maior do que as suas dores. Ah, meu marido fez isso, minha esposa fez isso, meu sogro fez isso, minha sogra fez aquilo outro, meu chefe me mandou embora, fui injustiçado, não consegui aquela vaga, e isso e aquilo outro. Querido, você é maior do que isso tudo. Você é maior do que isso tudo, você é maior do que isso tudo. Paulo está dizendo, foi com muito sofrimento que eu preguei o evangelho entre vocês. E vocês receberam essa mensagem. Ou seja, essa mensagem que influencia as pessoas. Por isso essa carta, alguns anos depois escrita, é uma carta de celebração à vida. É uma carta desse poder maravilhoso que o Evangelho tem de transformar a nossa existência. Ele não está escrevendo para pessoas que conheciam a história de Moisés, de Abraão, do rei Davi, e muito menos a história de Jesus, que era recém-acontecida. Ele está conversando com pessoas diferentes, de um mundo diferente. E a Bíblia e seus princípios se aplicam a todos os nossos mundos, a todas as nossas culturas, sabe? E o resultado precisa ser impactante. Diga comigo, impactante. Impactante. Diga outra vez, impactante. Ou diga com força, é impactante. Sabe, querido, o Evangelho precisa impactar a sua vida. O Evangelho precisa a sua vida. O Evangelho precisa fazer diferença na 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 sua vida. Se não fizer, tem alguma coisa errada. Você está sujeito, você está inoculado por um evangelho que não é o evangelho. O evangelho que não te faz mudar a sua forma de conduta, não faz mudar o seu comportamento, não faz mudar as suas amizades, não faz mudar os seus hábitos, não faz mudar a sua vida com Deus, não faz mudar a sua vida dentro de casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. O evangelho que não transforma não é o evangelho. E aí você precisa tomar cuidado com isso. E a segunda reflexão que eu quero que você tenha nessa manhã. O Evangelho precisa transformar as pessoas. O Evangelho precisa confrontar as pessoas. O Evangelho precisa abrir os olhos das pessoas. O Evangelho não pode ser, sabe, uma banheira de spa, onde você deita e fala assim, Deus, faz uma massagem aqui porque está doendo. Estou sentindo mal, estou com problema financeiro, estou com problema. Aliás, Deus, podia trocar esse carro, né? Quem sabe lança uma promoção aí para pagar um carro de 50 vezes. O apóstolo Paulo diz assim, com isso tudo que eu vejo no vosso meio, eu não preciso dizer mais nada. Olha que coisa bonita, gente. Olhar para a sua vida e dizer assim, não preciso dizer mais nada. Eu vejo Jesus em você. Não preciso te ensinar nada, não preciso te admoestar em nada, não preciso te disciplinar em nada, não preciso te anunciar nada. Eu vejo Jesus em você. O apóstolo Paulo está dizendo, não preciso dizer mais nada. Você é uma carta viva. Você é o Evangelho de Deus nesse mundo. Não temos sequer necessidade de dizer mais nada. É esse evangelho que impacta, é esse evangelho que transforma, é esse evangelho que nos leva a uma tomada de decisão. Diga comigo, tomada de decisão. Diga outra vez, tomada de decisão. Querido, no nome de Jesus, que essa semana seja uma semana onde você seja desafiado pelo Espírito Santo de Deus a tomar as decisões que você precisa tomar. Pare de empurrar as coisas com a barriga. Pare de procrastinar. Pare de achar que está tudo bem, que está tudo ótimo. O Evangelho é um posicionamento diante do mundo que te cerca. O apóstolo Paulo diz que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga mais uma vez comigo, tomada de decisão. No versículo 8, o apóstolo Paulo nos apresenta a chave da igreja de Tessalônica.
quando ele diz assim: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa é a chave, diga comigo, essa é a chave. Essa é a chave. Em outras Bíblias, em outras traduções, a minha é a nova versão internacional, a revista atualizada, diz: como vocês se converteram para Deus, deixando os ídolos, acreditando agora num Deus verdadeiro. Aperte seu cinto de segurança aí mais um pouquinho, mais uns 15 minutos a gente acaba. E eu estou te convidando já de antemão para vir no próximo domingo, que vai ser uma mensagem poderosa, que vai fazer você sair daqui voando. Mas hoje eu preciso te colocar para baixo. Você está entendendo? Você não vai ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Deixando os ídolos. Diga comigo, deixando os ídolos. E talvez você respire fundo e diga assim: graças a Deus, lá em casa eu já quebrei tudo, não tem mais nada. Não estou nessa, essa aí é só para o povo da Idade Média, para os politeístas, para aqueles que viviam, sabe, sobre aquela cultura idólatra, aquelas coisas todas, mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque nós somos potenciadores e excelentes na construção de ídolos. Sabemos como ninguém construir ídolos. A idolatria, queridos, é algo nefasto. A idolatria é o primeiro mandamento da Bíblia no Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos falar juntos? Quem entendeu? O povo de Israel entendeu? Vamos repetir? Moisés sobe ao Sinai. Depois daquela epopeica vitória sobre o mundo egípcio, sobre o faraó, sobre as suas carruagens, 430 anos de servidão no Egito, o Mar Vermelho se abre, Miriam canta aquele cântico maravilhoso, o povo de Israel, rumo à terra prometida, se acampam ao pé do Monte Sinai. Moisés sobe ao Sinai, nuvens e trovoadas, Deus está falando com Moisés. Vocês estão comigo? O que o povo faz? Um bezerro de ouro. Que povo safado, sem vergonha, hipócrita. Calma lá, porque nós estamos falando de nós mesmos. Porque nós somos rápidos em montar para nós ídolos. Êxodo capítulo 32 vai nos relatar essa história pitoresca, essa história que você lê e você fala assim. Quando a gente lê a Bíblia, pessoal, a gente tem que usar a enxada. Você tem enxada em casa? Quem tem enxada em casa aqui? Deixa eu ver. Se não tem, passa numa loja de ferragem e compra, né, pastor Osmar? Porque assim, tem gente que gosta de ler a Bíblia usando a pá. Você sabe o que é usar a pá? Você fala assim, ó, perdoa os seus inimigos. Aí você pega a pá e fala, essa palavra é lá para o meu marido, né? Essa palavra é lá para o meu filho, né? Joga a pá, entendeu? Você bascula aquilo para os outros. Mas o que a enxada faz? Fala, ó, isso é para mim, isso é para mim. Vamos falar junto? Isso é para mim, isso é para mim. Fala aí para o seu irmão, compra uma enxada para você ler a Bíblia. Compra uma enxada para você ler a Bíblia. A pergunta certa não é se nós não adoramos, é o que adoramos e como adoramos. Porque nós gostamos de criar os nossos próprios deuses. Adorar é aquilo que devotamos a nossa lealdade, colocamos a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa força. Investimos o nosso tempo, os nossos talentos. E assim nós continuamos fabricando os nossos deuses. Não somos como uma cultura politeísta que adoram rios, vacas, ratos, árvores, como a Índia, que eu já tive lá, e você tem milhares de deuses.
mas nós precisamos ler com atenção esse episódio de Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e ele, por se demorar no Monte Sinai, o povo diz assim: vamos fazer um Deus, porque nós precisamos adorar, e Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E eu quero desse texto extrair 3 cuidados que precisamos ter, 3 emboscadas que temos, 3 ciladas que o mundo nos arma para buscarmos deuses, para adorarmos outra coisa, para devotarmos a nossa lealdade, sabe, a algo que não tem valor. Primeira coisa que a Bíblia diz é que Moisés demora. E nós estamos propensos à criação de ídolos na nossa vida quando entendemos que Deus não atende o nosso senso de urgência. Vou repetir isso para você. Captura isso aí em nome de Jesus. A Bíblia diz que Moisés demorou. Diga comigo, Moisés demorou. O povo estava inquieto. Sabe qual é o mal do nosso século, irmão? Ansiedade. Ansiedade. E há 4.000 anos eles estavam ansiosos, inquietos, nervosos. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Moisés não aparece, minha bênção não aparece. Cadê Moisés? Moisés não aparece. Moisés é o cara, Moisés que nos libertou. Moisés subiu para o monte, nós estamos vendo sinais, nós estamos vendo trovões, nós estamos vendo as nuvens carregadas. Arão, dá um jeito, faz um Deus. Ou seja, querido, Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Cantamos aqui que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. O tempo está nas mãos de Deus. Sabe, quando você se apavora, quando você se inquieta, quando você, sabe, acha que Deus está demorando, isso é uma cilada para que, de alguma forma, você acha que Deus não atendeu o seu senso de urgência e você... Verdade é que nós gostamos do que é mais fácil, nós gostamos do que é mais rápido, nós gostamos do que soluciona o nosso problema. Nós gostamos invariavelmente do caminho mais curto, nós gostamos invariavelmente da estrada mais larga. Mas Jesus disse, olha, o caminho é estreito e apertado, e são poucos os que passam por ele. Querido Deus, Ele é o Senhor da história. Não aceite essa falácia, não aceite esse engodo na sua vida que Deus está demorando. Deus não está demorando, Deus vai chegar na hora que Ele quer, da forma com que Ele quer, Deus vai fazer o que Ele quer. O povo disse, Moisés está demorando. O povo diz para Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, vai que ele morreu. Nós não estamos vendo Moisés. Nós temos uma necessidade enorme, queridos, de, através dos nossos sentidos, através da nossa intuição, através da nossa lógica, através da nossa capacidade cognitiva, tocar em Deus. Tocar em Deus. Nós queremos isso de uma forma visualizada, nós queremos isso de uma forma materializada, nós queremos isso de uma forma objetiva, clara. E eles viam Moisés e falaram, nós não sabemos, quem sabe Moisés morreu. Nós precisamos fazer alguém que substitua Moisés, nós precisamos adorar alguma coisa, Moisés está demorando demais, nós não estamos vendo Moisés. E essa é a segunda catástrofe, a segunda cilada que o mundo nos arma. Sabe, a gente às vezes Deus se esconde para que você possa achá-lo. Quem já brincou de pique-esconde aqui quando era criança? Deixa eu ver. Às vezes Deus brinca de pique-esconde com você. E Deus se esconde atrás daquela pilastra, e Deus se esconde atrás do seu armário, e Deus se esconde. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Mas nós queremos alguma coisa que seja fácil, entendeu? Nós queremos chegar em casa e ver que a nossa casa está protegida, porque na sala de estar tem uma Bíblia bonita aberta no Salmo 91. Aqueles que, falando sobre a proteção dentro de casa. E nós, às vezes, enxergando aquilo, e nós visualizando aquilo,
entendemos que a nossa casa está protegida. E nós queremos guardar coisas das nossas vidas, sabe? Tem gente que carrega nota da sorte no bolso, carrega trevo de 4 folhas, carrega pé de coelho no carro, carrega uma coisa, carrega outra, porque quer sensorialmente perceber alguma virtude. Isso tudo é idolatria. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Quando uma vez eu fui à Índia pregar o Evangelho, eu entrei dentro de um táxi, estava muito entusiasmado, e comecei a pregar para o motorista. E a viagem não demorou uns 15 minutos. E antes da viagem acabar, ele falou assim para mim: aceite Jesus, qual é a oração que você faz? Ele falou: Romanos 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo, parará. E ele fez a oração comigo, paguei a viagem, acabou a corrida. Mas eu fiquei com gosto ruim na boca. Sabe quando você fica com gosto ruim na boca? Eu falei, esse cara me engalobou, esse cara me enrolou. Aceitou Jesus, coisa nenhuma. Muito fácil para ele aceitar Jesus. Aí fui conversar com outro indiano, falou assim, me conta aqui, nós vamos fazer uma campanha evangelística aqui, Parará. Falou, Sandra, aqui todo mundo aceita Jesus, não tem problema nenhum. Falei, pô, como assim? Falou, a Índia tem 1 milhão de deuses, Jesus é mais um. Você não deve pedir que eles aceitem Jesus, você deve pedir a eles que renunciem os outros. Aí está a chave da Índia. E eu peguei aquela mensagem daquele pastor. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês se converteram a Deus. E vocês abandonaram os ídolos. Você está entendendo, querido? Faça assim, ó, faça assim com a sua mão, ó, direita e esquerda. Está vendo? Não tem como uma coisa andar com a outra. Converter a Deus e abandonar os ídolos. Converter a Deus e abandonar os ídolos. Converter a Deus e abandonar os ídolos. As duas não se sobrepõem, senão você está sendo vítima de engano. Senão você está vivendo um evangelho que não existe. Senão você está sendo, sabe, você está vivendo uma ilusão. O politeísmo prega diferentes deuses para diferentes causas. E nós gostamos um pouco do politeísmo, né? Essa cultura polidivina. É um Deus para ajudar no casamento, é outro Deus para ajudar a arrumar um emprego, é outro Deus para não brigar em casa, é outro para fazer isso, é outro para não fazer aquilo outro. É o Deus das causas impossíveis. E por aí vai. O panteísmo prega o Deus do universo, o Deus cósmico, não é? O Deus está em todas as coisas. Cuidado se eu derrubar uma árvore, Deus está nessa árvore. Cuidado com os animais, cuidado com as florestas, não pela beleza que elas carregam, mas pela divindade que elas carregam. Mentira! Deus está em você, isso é que nos faz a sua imagem e a sua semelhança. Não venha para mim com esse papo, sabe, que Deus está nessa árvore, Deus está nesse cristal, Deus está nessa pedra, Deus está nesse lugar. Tem tanta gente que quer viajar para lugar mágico. Lugar mágico que eu conheço aqui em Belo Horizonte é ali o Parque Guanabara, que está inclusive fechado, senta no trem fantasma e toma um susto lá dentro, entendeu? Mas tem adulto que quer, não, eu vou para Varginha para ver o ET, vou lá para o Tocantins, para o Vale do não sei das quantas. Ou seja, atribuindo a coisas, atribuindo a lugares, atribuindo a, sabe, são pessoas panteístas, não é? E o animismo é talvez um dos que você vai ver, concede poderes a objetos, que eu já falei aqui um pouco. Converteram da idolatria e se viraram para Deus. E eu faria para você uma pergunta nessa manhã, e não vou terminar a minha reflexão, que nós já estamos acabando. Quais são os deuses do nosso século? Quais são os deuses do nosso século? Seguramente, eu listei aqui pelo menos 6, não vou falar de
Mas queria, pelo menos, a sua atenção. Talvez o mais indigesto deles seja o que Jesus nos apresentou: o dinheiro. O dinheiro. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. E o dinheiro foi elevado à estatura de Deus. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Nós temos contas para pagar, nós temos compromissos. É o nosso modelo que vivemos, capitalismo. Mas é lamentável como nós servimos o dinheiro. Preste atenção nisso. É lamentável quando nós nos colocamos numa posição de subserviência ao dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou ter paz. O dinheiro pode até comprar uma caixa de Nosaldina para você, mas não vai te dar paz. O dinheiro pode comprar remédio, mas não te dá saúde. O dinheiro pode comprar cama, mas não te dá o sono. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar muitas pessoas à sua volta, mas não compra a amizade. E nem irmandade. Dinheiro. Jesus, nos contando a parábola dos semeadores, eu já estou terminando, diz que algumas sementes foram semeadas entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra. E Jesus diz: mas a sedução das riquezas, diga comigo, a sedução das riquezas, sufocam aquela palavra e a torna infrutífera. Sem dúvida nenhuma, o dinheiro é um ídolo na nossa sociedade. E eu me atreveria a dizer, o dinheiro é um ídolo no nosso meio. Pessoas que dão ao dinheiro um poder que ele não tem. E existe uma forma de você quebrar isso. Se converter é não adorar mais, é se transformar naquilo que Deus quer que você creia. Sabe como é que você quebra esse amor? A Bíblia diz no livro de Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos, não são alguns, todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que andam por esse caminho, aqueles que sabe, conduzem o seu coração por essa volta, se trazem para si uma grande tormenta. É só você abrir a mídia, as notícias, você vai ver como é que as pessoas estão atormentadas porque idolatram o dinheiro e o dinheiro não tem esse valor e servem ao dinheiro. Nós quebramos esse princípio da idolatria através dos nossos dízimos e ofertas. Por isso é tão difícil falar de dízimo e oferta na igreja aqui. Por isso, um estudo na igreja evangélica mostra que menos de 60% da igreja de fato dizima. Porque quando você dizima, você está dizendo o seguinte: quem tem o domínio da minha vida é Deus, e não esses R$100, esses R$500 ou esses R$1.000. Porque se a sua vida depender de 10% do que você ganha, existe alguma coisa errada no seu coração. Você está entendendo? Segura mais um pouquinho aí, aperta mais um pouco o cinto que eu estou acabando já. Eu te amo. Eu quero que você viva o evangelho de verdade. Eu quero que você creia num evangelho de verdade. Que você não se permita ser enganado. A segunda idolatria que temos, sabe, vou terminar com essa e a noite continua, é nós mesmos. Uma das histórias que mais personifica isso é a história de Narciso, personagem da mitologia grega que, olhando a sua imagem num lago, se apaixonou por si mesmo. E ao ver a sua imagem, imaginava-se a si mesmo como Deus.
Me parece que hoje somos cada vez mais propelidos, impulsionados a construir essa imagem de idolatria ao eu. O mundo girando à nossa volta. É o que eu posso ter, é o que eu posso ser, é aonde eu posso chegar. Eu quero me divertir, eu quero ser feliz. Afinal de contas, é justo aproveitar a vida. Vale tudo para que as pessoas se sintam bem, vale tudo para que as pessoas se sintam felizes, se sintam alegres. E se você ler lá em Êxodo capítulo 32, a história do bezerro de ouro, diz que no momento que eles construíram o bezerro de ouro, eles começaram a comer e a beber. O mundo de entretenimento. E muitas pessoas não vêm na igreja exatamente porque estão adorando a esse ídolo. É a cultura do entretenimento, é a cultura do eu, é aproveite a vida. Você merece ser feliz, aproveita a vida. Que nada, para falar a verdade, que nada ser fiel no seu casamento, que nada ter caráter, ter valor, que nada ser ético e ter moral, aproveite a vida. E aí nós temos aquele filme fantástico que todos nós já vimos, e é um filme lindo, O Rei Leão. Quantos já viram aquele filme? E o reizinho, Simba, não é isso? Afugentado pelo seu tio, Mufasa, foge do reino. Scar, obrigado. Mufasa é quem mesmo? O pai morto, não é? O pai havia morrido. O reizinho amedrontado, achando que ele tinha tomado parte na morte do pai, foge. Foge do reino, foge da vida, foge da autoidentidade. E ele encontra dois personagens pitorescos, Pumba e Timão, que cantam para ele uma música que nós gostamos dela, Hakuna Matata. Dos seus problemas você pode esquecer, Hakuna Matata, isso é viver, é aprender. Lembrou da música? Preste atenção. Tem muito Pumba e Timão aí fora na vida, querendo que você esqueça da sua identidade. Quem você é, para você se adorar. E quando você vê aquela imagem, eu busquei no Google ontem, como é que chama o reizinho? Simba, cantando essa música. Ele tem fome, e ele diz assim, estou pronto para comer uma zebra inteira, porque ele é um leão. E aí Timão diz para ele, não, aqui a gente não come zebra. Tira um tronco, e debaixo daquele tronco é cheio de minhoca, e faz ele comer faz você comer aquilo que você não é, para transformar você em outra identidade que você não tem. Isso é narcisismo. É você achar que uma vida sem propósito, uma vida sem disciplina, uma vida sem limites e uma vida sem identidade. Preste atenção, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Você tem um propósito, o seu propósito é refletir a glória de Deus. Você tem limites. Diga para quem está do seu lado, você tem limites. Entendeu? Você tem limites. Não me venha com esse papo que você pode fazer o que você quer. Não me venha com esse papo que você pode ir onde você quiser. Não me venha com esse papo que você pode falar o que você quiser. Você tem limites. Deus estabelece esses limites. Você tem compromisso. Diga para quem está do seu lado, eu tenho compromisso na vida. Cuidado com esses personagens, Pumba e Timão, rondando a nossa vida. Porque você é filho do rei. Você está entendendo? Você é filho do rei. A Bíblia não é um livro de autoajuda, querido, que foi escrita por um Deus para fazer você feliz. Eu estou terminando, pode respirar fundo aí. A Bíblia não é um livro de autoajuda que foi escrito para fazer você feliz. Tem milhões de livros aí fora
digitais, e-books, que vão fazer 3 passos para a felicidade, 5 passos para um casamento feliz, 7 passos para ficar rico, 9 passos para arrumar uma namorada, 11 passos para ter o emprego dos seus sonhos, 15 passos para lidar com os pais e as mães, 18 passos, e quanto mais difícil a questão, mais passos você tem na vida, não é? Livro de autoajuda. Aqui, querido, não é autoajuda, aqui é ajuda do alto. O mundo vai falar assim: você é o cara, você pode, você tem. Jesus vai dizer assim: aquele que morrer vai viver, aquele que entregar vai receber. Você está entendendo a diferença? Esse é o Evangelho. Aquele que entregar, Cuidado com o Ratuna Matata na sua vida, meu. Tenha compromisso, responsabilidade, ética, comportamento de acordo com a palavra de Deus. É bom e preserva a sua vida. Encontre um propósito na sua vida. Quem está vivendo para ser feliz está vivendo pelo propósito errado. Você está entendendo? Fala assim: fulano, para que você quer casar? Para ser feliz. Fala, não faça o casamento, não. Pare de ficar atrás dessa pergunta diabólica: o que eu preciso fazer para ser feliz? Encontre na sua vida um propósito. Encontre na sua vida um motivo para você servir as pessoas. Encontre na sua vida um motivo pelo qual vale a pena você viver, vale a pena você gastar o seu tempo, vale a pena você gastar a sua energia, vale a pena você dedicar a sua vida. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu vim pregar aqui o Evangelho e foi com sofrimento que eu vim até vocês. O mundo quer ser feliz. A igreja vai dizer para você que a mensagem do Evangelho é: encontre um propósito na sua vida. Pegue o seu dedo indicador aí, nós já vamos terminar. Mirem quem está mais próximo de você. Diga assim: ó, Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito é grandioso. E esse propósito é maravilhoso. E esse propósito é extraordinário. Esse propósito é sensacional. Mas junto dele, querido, vai vir dor, vai vir sofrimento, vai vir dificuldade, vai vir limitação. Mas você vai continuar nesse reino, e você não vai fugir desse reino, e você não vai aceitar a armadilha de Timão e de Pumba, porque você sabe que você tem um propósito. E à noite eu conto a história seguinte do Rei Leão. Quando o profeta, aquele macaco, se encontra com o leão e dá nele uma cajadada na cabeça, fala: amigo, acorda, filho de Deus. Acorda. Você está perdendo a sua vida. Esse é assunto para a noite. Fique de pé comigo. Nós vamos fazer uma oração, participar da ceia. Não foi tão difícil assim, não foi? Você está vivo aí? Dá um glória a Deus aí. Deixa eu ver quem está vivo. Quem está nos visitando pode voltar de novo, viu? Calma que eu não sou sempre assim não, né? Só de vez em quando. Tem bebedoura ali fora, tem água. Calma. Tranquilidade. Quero orar por você antes de participarmos da ceia. O apóstolo Paulo diz aqui em Tessalonicenses capítulo 1: se converteram dos ídolos para Deus. Se converteram dos ídolos para Deus. Se converteram dos ídolos para Deus. Permita que o Espírito Santo nessa manhã fale ao seu coração. Se existir algum ídolo na sua vida, e eu só mencionei 2. Podia falar de poder, de sexo, de status. De influência.
Peça a Deus que nessa manhã sonde o seu coração através do Espírito Santo dele. Sonda-nos, Pai, se existe algum ídolo na nossa vida. Se existe essa situação nefasta e pecaminosa que o Senhor abomina, idolatria, e se ela está dentro da nossa vida, da nossa casa, dos nossos campos de atuação, que o Senhor nos revele nesta manhã, Pai. Culto a personalidades, queremos experimentar o que está no livro de Gálatas, no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E somos livres. E não queremos nos sujeitar de novo a nenhum tipo de prisão e de encantamento e de ilusionismo, Pai. Ajuda-nos a viver o Evangelho e o Evangelho da sua forma plena e real. Enquanto participamos da ceia, Senhor, que a Tua unção possa vir sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos relacionamentos. Se precisamos perdoar alguém nessa manhã, Espírito Santo, venha sobre nós. Possamos estender o perdão, estender a compaixão, o afeto. Se precisamos alcançar nesta manhã o Teu perdão, Pai, nós confessamos as nossas faltas, os nossos pecados. Aproveite esse momento aí de 1 minuto, faça a sua oração a Deus. Eleve o seu coração ao Pai, converse com Ele. Antes de participarmos da ceia, o apóstolo Paulo nos orienta, falou: a cada um, julgue-se a si mesmo. Olhe para dentro de você nessa manhã, quem sabe um comportamento, quem sabe ações e atitudes, quem sabe circunstâncias que estão te afastando de Deus. Perdoa-nos nesta manhã, Pai. Que o Teu sangue possa nos cobrir de toda culpa, de todo pecado, de toda condenação. Que a Tua presença venha sobre nós como congregação, como família, Senhor. Ajuda-nos, Pai.